Oi, Nath. Oi, Natália. Tá me ouvindo? Ah, não tem como abrir o computador. Oi, Nath. Tá me ouvindo? Seu áudio só não tá aberto, tá?
Olá, pessoal. Só passando para revisar se tudo certo aqui na sala. Jana, você consegue ativar o microfone? Se alguém puder ativar o microfone, só para a gente confirmar se estão conseguindo. Alguém conseguindo ativar o microfone, só para confirmar? Olá, boa noite. Boa Tá noite, querida. ouvindo? Estão ouvindo sim. Grato por responder. Só para a gente confirmar se está tudo bem configurado.
Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É muito bom ter vocês aqui, né? Estamos dando início ao nosso primeiro acolhimento do Fórum Nacional de Residência em Saúde de 2025. Eu me chamo, vou começar me apresentando, tá? E aí depois eu vou abrir para os meus colegas que compõem o Fórum Nacional juntamente comigo, para vocês estarem conhecendo a galera. Eu me chamo Ivana de Fátima, sou nutricionista, sou articuladora do Fórum Nacional de Residência em Saúde e também articuladora do Coletivo Baiano de Residentes em Saúde. Sou nutricionista de formação, né? E aí eu vou estar passando a palavra para os meus colegas se apresentarem também, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o histórico do fórum, qual o objetivo, né, desse evento. Jamile? Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu me chamo Jamile, eu sou cearense, né? Faço parte do Coletivo Cearense, estou como articuladora no Fórum Nacional pelo Coletivo. Faço parte também do coletivo de residentes farmacêuticos, que é um coletivo que a gente inicialmente fundou aqui no estado do Ceará e a gente está querendo levar para os outros estados, né? Inclusive, se tiver farmacêuticos aí, podem me procurar depois, que a gente pode fazer essa articulação. E aí nós preparamos, né, esse momento com muito carinho para receber vocês, mas também para a gente fazer esse momento de formação inicial, para vocês entenderem o que é a residência, né, o que é uma Coremu, uma Codemu, todas essas questões e também tirar dúvidas, porque eu sei que quando a gente entra na residência, a gente vem com todas essas expectativas, às vezes a gente tem muitas dúvidas, né, e esse é o momento para a gente fazer isso, né? E já queria dizer que o fórum está sempre disponível, principalmente pelas redes sociais, e-mail, quando vocês precisarem entrar em contato, né? E aí eu sou farmacêutica, como já falei, estou na minha segunda residência, hoje eu sou R4 em saúde da família e comunidade, e desejo que tenhamos uma noite bem produtiva. Ei, Carol. pessoal, boa noite. Meu nome é Caroline, eu sou nutricionista de formação. Eu sou R2, já estou no segundo ano aqui da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, de Governador Valadares, que é oferecida pela Secretaria Municipal de Saúde. Eu entrei esse ano, né, como articuladora do Coletivo Mineiro de Residentes, e eu espero que vocês consigam aproveitar bem essa nossa reunião. Ano passado, né, infelizmente, não participei, e eu acho que é muito diferente quando você já inicia a residência e tem essa reunião para saber melhor como que funciona o fórum, como são as representatividades, como são os articuladores, e eu espero que seja bem proveitoso para vocês, e eu me coloco à disposição caso depois alguém tenha alguma dúvida e queira entrar em contato também. João? Olá, gente, boa noite. Eu sou João Marcelo, sou sanitarista, né? Faço parte do Fórum Nacional, né, de Residentes. Hoje eu estou na representação de Pernambuco nessa fase de transição, né, que é o maior coletivo organizado do nosso país, né? Fizemos acolhimento essa semana com cerca de 800 residentes, onde foi um espaço assim muito enriquecedor, né, que foi conduzido por Manu, que está aqui também hoje, que é também representante, né, de Pernambuco no Fórum Nacional, né? Eu estava em Pernambuco fazendo residência, estou agora fazendo residência em Gestão da Educação e Trabalho na Saúde, aqui na Escola de Saúde Pública da Bahia, né? Então, espero que vocês estejam se sentindo acolhidos, né? E vamos debater um pouco mais sobre as lutas, né, das residências, as pautas em defesa da residência, né, pela melhoria desse processo de formação, em que é muito caro, né, para a gente que é residente e que é muito importante, né, para o desenvolvimento e pela saúde pública do nosso país.
E só para também frisar, né, acho que é muito importante, hoje eu sou representante, né, dos residentes indicado pela ANPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde, né, do MEC, onde é a instância, né, interministerial do Ministério da Educação e Ministério da Saúde, que regulamenta todos os programas de residência, né, do nosso país. Manoel. Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Primeiramente, eu sou Manu, sou enfermeira de formação, né? Aqui no estado de Pernambuco. Me formei na Universidade de Pernambuco e continuo na Universidade de Pernambuco agora na residência. Estou no segundo ano. E a minha residência é em saúde coletiva com ênfase em agroecologia, né? Estou aqui no Agreste pernambucano, mais especificamente em Garanhuns. Não sei se todo mundo conhece, mas estou aqui também representando, né, o coletivo pernambucano de residente, como o João falou, que essa semana a gente conseguiu acolher, né, muitos residentes, e é muito importante nesse espaço de participação social dos residentes. A gente sabe que muitas vezes não é incentivado, né, a gente participar desses espaços sociopolíticos. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, a esse acolhimento do fórum. Vai ser um momento de elucidar dúvidas, de apresentar o que é o Fórum Nacional de Residentes em Saúde, né, mas também é um espaço para vocês se colocarem em prol dessas melhorias mesmo, né, da nossa luta dos residentes. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem muito esse espaço. André. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou nutricionista, me formei lá na Bahia, sempre morei na Bahia, mas atualmente eu estou em Minas Gerais, faço residência em saúde do adulto pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e atualmente eu construo o Coletivo Mineiro de Residentes em Saúde e também faço parte, né, do colegiado do Fórum Nacional de Residentes, como articulador, né, estadual de Minas Gerais. Então, uma grande honra, né, estar aqui acolhendo vocês, né? Espero que esse primeiro mês de residência tenha sido um mês muito bom, assim, de muitas descobertas, né, que vocês possam ter aproveitado, né, sentido um pouquinho, né, da energia da residência, né? Espero que tenha sido uma experiência positiva. E nós, como fórum, né, estamos aqui para acolher vocês, né, para tirar as dúvidas, né, para também elucidar, né, tudo que está por trás, né, e dentro da residência, né, para que vocês consigam, de alguma forma, ter uma melhor experiência, né, em um espaço que é tão potente como o espaço da residência, né, que é dito como o padrão ouro de formação de especialistas. Esse momento é um momento de acolhimento, né, mas também é um momento de convite, né, para vocês, né, assim, a gente vai mostrar, né, o que é o fórum, né, qual a importância dele, qual a potência dele, e a partir disso, né, esse momento se coloca como um convite também, para que vocês visualizem toda essa potência que é o fórum e venham, né, lutar junto com a gente, né, em defesa das residências. Então, espero que esse momento seja um momento que possa, de alguma forma, acender, né, um foguinho aí em vocês, né, que vocês consigam estar aí, né, mobilizando os seus programas de residência, participando dos espaços, né, e quem sabe também construindo coletivos estaduais, também construindo o Fórum Nacional. Então é isso, desejo boas-vindas, né, a todo mundo, e espero que hoje seja um dia muito bom, uma noite muito boa. É isso, obrigada. Bárbara. Ei, gente, boa tarde, boa noite já, na verdade, estou até perdida. Sejam muito bem-vindos. É um prazer gigantesco estar aqui, essa é a grande verdade. Bom, sou Bárbara, sou articuladora do Fórum Estadual Capixaba e também estou na articulação, né, do Fórum Nacional.
O Fórum Capixaba ele vem passando por várias mudanças, né? Um fórum bem pequenininho ainda, assim como o estado que é pequetucho, o fórum também ainda é bem pequeno, mas enfim, composto por pessoas maravilhosas, né? E a gente está tentando sempre juntar mais forças, porque está cada vez mais difícil, essa é a grande verdade, né? O residente ele está cada vez mais de laços enfraquecidos e, enfim, institucionalmente pensando sempre muita pressão, e a gente tem que correr e, né, se agarrar e ficar forte mesmo, né? O tempo todo, e por aqui as lutas não é nada diferente, né? Enfim, é sempre muito um lugar, num espaço, né? De sempre muita luta, e, enfim. Mas é isso. Em relação, né, ao Fórum Capixaba, quem precisar de qualquer contato também estou à disposição, pelo Fórum Nacional também. E a gente vai se falando e espero poder encontrar, né, as pessoas logo mais no encontro nacional que vai ter. Beijinho. Acho que sou eu agora, né? Isso, Sandy. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Sandy, eu sou enfermeira de formação, sou R4, né? Estou na segunda residência no segundo ano. Sou da ênfase de saúde mental coletiva, sou articuladora do Fórum Nacional de Residentes, né? Representando, na verdade, articulando, né, junto com a Jamile, o coletivo cearense de residentes. E a gente está aqui para somar com vocês, né? Acho que os meninos já falaram muita coisa, né? Já demonstraram um pouquinho do acolhimento deles em relação a como a gente deseja, né? Como o Fórum tem desejado, assim, estar perto. E eu acho que o principal, assim, a palavra de hoje desse acolhimento, né? Dessa reta que a gente tá levando agora em relação às residências é de fato luta, assim. Se a gente já lutava antes, a gente precisa lutar mais ainda. E fortalecimento de base, né? Acho que a gente, né, precisa fortalecer essas bases, né, esses locais aí, essas regiões, para que o fórum consiga se fortificar a nível nacional mesmo. Mas a gente está aqui, pode contar com a gente, que vai ser muito importante ter vocês no fórum, né? Lembrando que o fórum somos todos nós, quando a gente fala articulador, é mais aquele que está ali para ajudar na articulação, mas o fórum, né, a partir do momento que você é ali residente, está lutando pelas pautas das residências, todos nós somos Fórum Nacional, né? Espero que vocês se sintam acolhidos, é isso, e vamos dar seguimento, né? Tem muita coisa ainda para vir aí. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo me ver bem, porque a luz aqui tá péssima, mas, enfim. Gente, tá tendo jogo aqui, tá, perto da minha casa. Eu sou de Salvador, Bahia. E aí tá tendo jogo hoje, então, se tiver algum ruído, algum barulho, é por conta do jogo, tá? Então, de antemão, já peço desculpas a vocês. E para iniciar, gente, gostaria de explicar, né, o objetivo desse espaço. Vocês já conheceram algumas carinhas aí de residentes que fazem parte, né, dos coletivos estaduais espalhados por todo o Brasil. Então, nós temos coletivos em várias regiões do estado do Brasil, né, que vocês vão conhecer ao longo, né, desse nosso espaço. E aí, esse espaço tem o objetivo de receber vocês, né, os que estão chegando agora na primeira residência, os que estão na segunda residência, e é um espaço de luta, né, formado pelos residentes, em que a gente defende as pautas dos residentes, dos direitos e melhoria das condições
e qualidade de vida, né, condições de trabalho e teórico-prática dos residentes. Então, o objetivo principal do fórum é esse, né, defender as pautas dos residentes, pautas que são históricas. Vocês vão conhecer um pouquinho do histórico do fórum, como foi que ele surgiu, desde quando, e as pautas, né, que ele tem, pelo que ele vem lutando. Então, vocês vão conhecer um pouco sobre isso, né. A gente, né, como o pessoal falou anteriormente, a gente está aqui aberto, tá? Nós temos o nosso Instagram, nós temos nosso grupo do WhatsApp, nós temos também o nosso e-mail, então vocês podem entrar em contato conosco, tá? Para tirar qualquer dúvida, qualquer situação difícil que vocês estejam enfrentando. Tem os coletivos também, né, que vocês podem recorrer, mas, se necessário, o fórum está aí aberto também para qualquer questão, qualquer demanda que vocês precisem. E a gente está aqui, né, para somar junto, então a gente faz um convite também para que vocês fortaleçam os coletivos estaduais, tá? Como a Bárbara falou, né, em alguns estados é um pouco mais difícil, né, de conseguir o apoio dos residentes, e a luta não se faz sozinha, tá, gente? Então é importante, muito importante, que os residentes apoiem os residentes que estão nos coletivos estaduais, fortaleçam as lutas, participem das reuniões, ajudem os articuladores, porque a gente não consegue nada sozinho, e muita coisa não depende da gente. Então, somem, né, lutem junto, porque muitas coisas que a gente tem hoje, apesar de não ser o cenário ideal que a gente quer para a residência, foi fruto de muita luta de outros residentes anteriormente, né, então fortaleçam os coletivos estaduais de vocês, que a gente não consegue nada só, e não depende somente dos coletivos, não depende somente do fórum. Muitas vezes os residentes acham, né, que o fórum resolve tudo, né, pode resolver tudo, mas a gente gostaria, mas infelizmente nem tudo está ao nosso alcance. Então, a gente pede também essa compreensão de vocês para estar somando nessa luta, fortalecendo os coletivos, principalmente, né, nos estados que ainda não tem também. Vocês podem estar pedindo apoio do fórum, tá, para criar um coletivo estadual, os que não têm ainda. Então, os residentes que tiverem interesse, né, que é muito importante nisso, que, assim, já não está da melhor forma que a gente gostaria, né, tem nos coletivos, imagine se não tivesse. Então, só os coletivos estaduais entendem as demandas de cada região, de cada cidade, e as particularidades de cada programa. Então, é importante que esses coletivos estejam atuantes, estejam ativos em todo o Brasil, porque cada região, cada cidade é única, é de um jeito diferente, então, cada cidade tem suas especificidades, né, cada região, cada estado, enfim. Então, é importante, né, que os residentes se interessem por essa luta, e os que não têm, a gente faz convite também, né, para que vocês criem coletivos estaduais, e aí o fórum está à disposição para ajudar a orientar como é que montam um coletivo, enfim, é só vocês chegarem, né, entrarem em contato conosco, que a gente vai orientar vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar início, tá? Eu já me apresentei, né? Eu sou Ivana de Fátima, sou articuladora do Coletivo Baiano e também articuladora do Fórum Nacional de Residência em Saúde. Sejam muito bem-vindos ao nosso acolhimento, que tem esse objetivo de apresentar o Fórum Nacional de Residência e as suas pautas. Bom, como eu falei para vocês, o Fórum Nacional de Residência, ele tem um objetivo de se articular e mobilizar em prol dos direitos dos residentes. Então, em todos os nossos espaços, a gente está defendendo os direitos dos residentes e as pautas dos residentes em busca de uma melhoria de condições de trabalho e também da qualidade de vida dos residentes como um todo, né? Então, a gente defende vários pontos de melhoria das residências. E o Fórum Nacional, né, de Residência em Saúde, ele vem com esse objetivo, né, de fortalecer as residências em todo o Brasil, pensando também, né, que fortalecer as residências é fortalecer o SUS, uma vez que nós, né, como profissionais de saúde, estamos inseridos no e para o SUS, então não tem sentido você discutir residências em saúde sem, né, defender o SUS. Então, esse é um ponto que a gente também ressalta. Bom, e aqui, né, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês o que é o fórum, qual é o objetivo, como é que ele se organiza, como é que ele funciona. Então, o fórum é um ator político suprapartidário. O que é que isso significa? Significa que o fórum, ele não tem associação a nenhum partido político, tá? A gente tem os nossos partidos individuais, mas a gente não associa isso ao fórum. A gente não tem uma bandeira de partido político, né? Não tem o nosso político adotado. Então, é dessa forma que a gente funciona, um ator coletivo, né, dinâmico, autogestionado, porque a residência só dura 2 anos, né? Exceto os residentes que optam por fazer uma segunda residência, né, e tem um tempo um pouquinho maior, mas ainda assim não deixa de ser dinâmico.
É autogestionado porque o fórum, né, não tem CNPJ, não tem nenhuma organização por trás, né, o fórum é uma organização independente que se organiza, né, de forma individual, configurado em um espaço de articulação nacional de residência em saúde. Para quê, né? Qual é o objetivo do fórum? Então, eu falei um pouquinho, né, anteriormente, qual é o objetivo, né, que é defender as lutas dos residentes. A gente tem pautas bem importantes que a gente traz desde antigamente. Então, ele tem o objetivo de contribuir para a materialização e potencialização do debate sobre as residências em área profissional de saúde, enquanto estratégia de consolidação do SUS. Quem participa, né? O Fórum Nacional é formado por residentes, né, que normalmente são articuladores dos coletivos estaduais. Então, é importante que seja feita a eleição desses articuladores para que eles se tornem, né, articuladores do Fórum Nacional de Residências de Saúde. Então, é assim que funciona. Do programa de residência unimultiprofissional na área de saúde. E como funciona, né? Ele se organiza por meio de reuniões, né, nacionais, em núcleo de trabalho, né? A gente está tentando, né, fazer essa organização do fórum em comissões, né? E aí, há alguns exemplos, né? Tem comissão de comunicação, produção textual e articulação nacional. Então, é assim que o fórum vai se organizando, e a gente vai tentar, né, organizar o fórum também dessa forma. E aqui, para vocês entenderem um pouco como foi que surgiu o fórum, desde quando ele funciona, a gente trouxe um pouquinho esse histórico com os principais acontecimentos, né, desde de 1980, por aí, até os dias de hoje, né? Bom, então o fórum iniciou, né, o seu processo de luta desde 1981. Gente, só uma coisa, né, que eu acabei esquecendo, que eu vi aqui o pessoal comentando no chat, mas eu acabei esquecendo. Vão colocando aí para a gente no chat, para a gente ir acompanhando, qual o programa que faz, qual o estado de vocês, que a gente vai acompanhando aqui, conhecendo um pouquinho vocês ao longo do acolhimento, tá bom? Então, como eu falei, né, em 1981, surge a lei das residências médicas no Brasil. E aí, no ano de 1990, né, vem a criação do SUS e a institucionalização do controle social. Então, o controle social é um ponto importante, né, para a ativação do Fórum Nacional de Residência de Saúde nessa construção. Então, em 2003, houve uma auto-organização dos residentes na tentativa, né, de se organizar coletivamente e defender as pautas dos residentes. E aí, em 2005, né, vem a criação do fórum, né, durante o Fórum Social Mundial. Então, foi um evento que foi organizado. E dentro desse evento, foi criado o Fórum Nacional de Residência em Saúde. E aí, nesse ano também, né, de 2005, aconteceu a institucionalização, das residências multiprofissionais. E em 2005 também começou esse debate, né, sobre a importância da criação de uma Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. Essa discussão ela aconteceu no primeiro Seminário Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. Então, percebam que são vários eventos que aconteceram que se antecederam à criação do fórum. Então, os residentes se organizaram, perceberam que era importante, né, criar uma organização que representasse os residentes, né, de forma legítima. E aí foi em 2005, né, que teve a criação do Fórum Nacional de Residência, que foi o primeiro fórum a ser criado, né, vocês vão observar ao longo da apresentação, ao longo desse espaço, que outros fóruns foram surgindo também ao longo dos anos, mas o Fórum Nacional de Residência foi o primeiro a ser criado e surgiu nesse contexto, né, do primeiro Simpósio Nacional, Seminário Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde, que vem dando continuidade, né, nesse espaço. Então, o seminário ele ainda acontece, e é um espaço importante de deliberação e de discussão das residências também. E aí, né, como a residência, o fórum, ele foi criado desde 2005, a gente marca um histórico importante, né, uma data importante. Então, esse ano de 2025, a gente comemora os 20 anos do Fórum Nacional, então a gente está muito feliz que esse fórum, ele surgiu em 2025 e ele vem dando continuidade nesse processo de luta, né, nós tivemos várias residências que passaram por esse processo, e a gente segue, né, tentando manter o fórum ativo, atuante em todos os estados. E aí, em 2006,
houve o surgimento, né, do Movimento Nacional de Residências. O Movimento Nacional de Residências é composto por todos os fóruns, né, nacionais que existem hoje, né? Então, além do Fórum Nacional de Residências em Saúde, vocês vão observar que existem outros fóruns também, que são fóruns de preceptores, tutores e coordenadores, e, mais recentemente, o Fórum de Apoiadores, que normalmente são egressos da residência, ou seja, ex-residentes, que apoiam, né, as residências e continuam nesses espaços de debate. Então, é um dos fóruns que também existem. E todos esses fóruns, em conjunto, compõem o Movimento Nacional de Residências em Saúde. E aí, em 2006, aconteceu o Seminário Regional e o segundo Encontro Nacional de Residências Multiprofissionais, e aí foi a partir desse encontro que teve a criação do Fórum de Tutores, Coordenadores e Preceptores. Como eu falei para vocês, todos esses fóruns juntos compõem o Movimento Nacional de Residências em Saúde. E aí, em 2007, né, o Fórum participou, né, dessa pressão para a criação de leis e pressionou, né, juntamente com o movimento coletivo, né, juntamente com os outros residentes, por meio de manifestações, por meio de uma pressão mesmo, para que a Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde, que existe hoje, ela fosse criada. Onde todos, e aí, nesse momento que a Comissão Nacional ela é criada, todos os fóruns, né, que compõem a base do Movimento Nacional de Residências de Saúde, então, fórum de residentes, preceptores, tutores, coordenadores, eles possuíam uma cadeira na Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde. Então, o fórum, ele tinha lá o seu lugarzinho garantido nesse espaço, em 2007, na Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais, que é uma entidade que ela regulamenta todos os programas de residências multiprofissionais em saúde no Brasil. E aí, agora a Jamília vai dar continuidade no restante do histórico, para, né, explicar para vocês o que aconteceu de 2008 em diante. Jamília? Jamília, tá por aí? Qualquer coisa, se tiver com problema de internet, me avisa, que eu dou seguimento. Amiga, ela caiu aqui, apareceu que, tipo, saiu da sala. Ah, tá, então tá bom. Então, quando ela retorna, eu vou dar seguimento, então. Obrigada. Tá, então. E aí, o que aconteceu a partir de 2008, né? 2008 aconteceu o terceiro Seminário Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. E aí, desde então, né, esse seminário, ele vem acontecendo periodicamente. Em 2009, aconteceu a paralisação das atividades da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. Então, ela foi inativada, né? E aí nasceu uma nova portaria, em que foi retirada as cadeiras dos fóruns que compõem o Movimento Nacional de Residência. E aí, em 2011, né, aconteceu o quarto Seminário Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde. Em 2012, aconteceu o primeiro e o segundo Encontro Nacional de Residências em Saúde, que é um encontro que acontece anualmente a partir de 2012. Anteriormente à pandemia, acontecia somente no formato presencial, e aí, depois da pandemia, né, ele começou a acontecer no formato híbrido, e é assim que ele continua acontecendo, né, até os dias de hoje. E aí, né, ao decorrer desse espaço, vocês vão conhecer um pouquinho melhor o que é esse Encontro Nacional de Residências em Saúde. E aí, em 2018, né, no governo Bolsonaro, aconteceu a desativação das atividades da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde, então ela parou de funcionar novamente. E aí, em 2020, foi criado o projeto de lei, que foi homologado pelo deputado Alexandre Padilha, em 2021, né, então ele participou do Encontro Nacional de Residências em Saúde,
E aí, nesse encontro, né, ele apresentou, né, o projeto de lei que depois ele homologou em 2021. E é com base nesse projeto de lei, né, que foi apresentado por Alexandre Padilha, que a gente traz as nossas discussões e as nossas pautas e as nossas demandas, né, para que elas sejam instituídas e para que elas sejam incorporadas na Política Nacional de Residências em Saúde, que tem uma previsão aí de sair esse ano, mas mais para frente a gente vai conversar um pouquinho melhor também sobre ela, para vocês entenderem o que está acontecendo, a gente informar vocês o que está acontecendo com a tramitação da política e o que a gente tem, né, de informação atualmente. E aí, no ano de 2021, aconteceu a reativação da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde, porém, a titularidade, né, dessa representação foi sendo indicada por outra organização, né, que é a ANPG, e aí, a partir de então, vem acontecendo dessa forma, né, a representação do fórum, né, na Comissão Nacional de Residências Profissionais de Saúde. Então, foi mais ou menos assim que surgiu o fórum, né, e a gente dá seguimento nesse movimento até os dias de hoje. Bom, então, além, como eu falei para vocês, né, existem outros fóruns também que compõem o Movimento Nacional de Residências em Saúde, e aí existe o Fórum Nacional de Preceptores e Tutores, né, que também foi criado, o Fórum Nacional de Coordenadores, o Fórum Nacional de Apoiadores, que é mais recente, como eu falei para vocês, né, que é constituído por egressos das residências de saúde que apoiam esse movimento. Então, todos esses fóruns juntos, né, além do Fórum Nacional de Residências, compõem o Movimento Nacional de Residências em Saúde. Bom, e aí agora eu vou estar convidando o João para estar trazendo um pouquinho, né, sobre as instâncias colegiadas, né, que regulamentam as residências em saúde. Oi, gente, boa noite novamente, né? Como a Ivana falou, me apresentei no início, sou João Marcelo, né? Sou sanitarista. Hoje faço residência, né, em gestão da educação e do trabalho em saúde aqui na Escola de Saúde Pública da Bahia, né? Então, vou falar um pouco, né, das instâncias colegiadas, mas principalmente da importância, né, da gente se mobilizar quanto residente, né, em defesa dos nossos direitos e das nossas pautas, né, que muitas foram faladas aqui, né, como a questão da redução das 60 horas semanais, né, que vem adoecendo muito os residentes, né, mesmo que sendo considerado, né, a formação padrão ouro para os trabalhadores do SUS, né, e da saúde no geral, mas que trazem muitas discussões, né, que se tornam contradições, né, a essa formação padrão ouro, né. Eu acho que é muito importante a gente se perguntar, né, padrão ouro para quem, né? A gente entra em um processo de formação onde a gente sai extremamente qualificado, mas que é um processo que também se torna, muitas vezes, né, extremamente adoecedor. Nós viemos, né, de uma, Ivana apresentou muito bem, de uma luta histórica, né, de organização dos residentes, justamente para trazer, né, a apresentação dessas pautas, mas também a luta em defesa, né, das residências. É importante, né, ressaltar que em muitos momentos, né, a gente vai encontrar essas dificuldades na nossa realidade, nesse processo de formação. A gente está fazendo aqui um processo, né, de acolhimento, mas é muito importante a gente já entrar sabendo, né, de algumas condições que nos são apresentadas e é muito importante já saber também que tem gente, né, lutando para que essas condições elas sejam combatidas, né? Como eu falei, a gente é considerado, né, a residência é considerado um processo de formação padrão ouro, né? Então nós somos os profissionais mais qualificados para estarem dentro dos serviços de saúde, né? Mas muitas vezes, após a nossa formação, a gente não vê isso sendo considerado dentro dos processos seletivos, dentro dos concursos, né? Então, a gente acaba se perguntando, né? Nós somos, de fato, considerados, né, os profissionais que têm a melhor qualificação, o melhor processo de formação,
né? Então, a gente vem lutando, inclusive, né, a favor da inserção dos egressos das residências dentro do SUS, né, principalmente. Né? Há um gasto muito grande para que a gente seja formado, para que a gente esteja nesse processo, né, e que a gente saia dele, a gente fica na torcida, né, e na luta para que a gente saia dele absorvido, né, como força de trabalho no SUS. Então, em muitos momentos, né, a gente vai se encontrar, né, com essas dificuldades, como já falei, e muitas vezes, né, nós somos nós a favor de nós, né? Então é importante esse processo de mobilização, é importante esse processo de que a gente entenda, né, que os residentes têm a quem pedir ajuda, né, nos momentos que precisamos. Né? Então, como o Sandy falou no início também, a gente luta muito, né, desde esse processo histórico apresentado, mas daqui para frente a nossa força e o poder de mobilização vai ser muito importante para que a gente consiga consolidar esses nossos direitos. Né? Como Ivana apresentou, o projeto ele foi apresentado, né, o projeto de lei que fala sobre a residência como nós queríamos, né, foi falada e apresentada, né, pelo deputado Alexandre Padilha, que hoje é o nosso ministro de Saúde, né, do governo federal. Então, é um momento oportuno, é um momento de construção da política nacional de residências e que essa mobilização e essa articulação, né, dos residentes pode contribuir muito para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né, de conseguir garantir os nossos direitos. Então, com isso, né, vou aqui apresentar algumas das instâncias, né, que a gente encontra hoje como espaços, né, de diálogo e que regulamentam as residências, mas que também são espaços, né, de representação e de luta das residências. Né? Então, eu vou começar um pouco assim, de baixo para cima, aí para quem está visualizando a apresentação. Né? O Encontro Nacional de Residências, ele foi apresentado, né, por Ivana. É um encontro que acontece anualmente, né? Eu venho participando desde 2023, que aconteceu no Ceará. O ano passado, né, aconteceu em Belém do Pará, e esse ano ele está sendo organizado e planejado para acontecer no Espírito Santo. Então, é um encontro, né, onde todos os fóruns que existem hoje participam, né, que é o Fórum Nacional de Residentes, o Fórum Nacional de Preceptores e Tutores, né, que é um fórum só para os preceptores e tutores, o Fórum de Coordenadores, né, e o Fórum de apoiadores. O Fórum Nacional de Residências, né, é esse fórum que tem esse formato de organização, que também foi apresentado por Ivana, né, que traz a questão da construção dos coletivos estaduais, onde apresentam os seus articuladores, né, que normalmente são aquelas pessoas que estão mais à frente da luta pela defesa das residências em cada estado, né, e se tornam, né, por indicação dos coletivos, articuladores do Fórum Nacional. A Coremu, né, que é a Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde, são as instâncias onde aglomeram, né, as coordenações de residência. Então, vocês já devem ter sido apresentados as Coremus de vocês, né, geralmente são espaços onde aglomeram residências que têm algo em comum, né, geralmente tem a ver com a instituição que a residência está ligada, né, então as universidades federais normalmente têm as suas comissões, né, a Coremu UFBA, né, no caso aqui da Bahia, tem a Coremu UFRN, no caso do Rio Grande do Norte, né, então na maioria dos estados, as universidades federais organizam suas Coremus de forma separada, mas isso também pode trazer a Coremu em outro espaço, em outra instância ou em outro formato de organização. Né? Tudo vai depender desse espaço comum, né, das coordenações de residência. Por exemplo, tem as Coremus, né, em algumas secretarias estaduais, né, que aglomeram às vezes as coordenações de programas de residência que fazem parte dessas secretarias.
né? Para além disso, né, cada estado tem uma CODEMU, né, que é a Comissão Descentralizada Multiprofissional de Residência, que é basicamente um braço, né, da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde em todos os estados, né, que organiza e regulamenta, né, as residências num formato estadual, né? Então tem a Comissão Nacional, ela segue um pouco dessa estrutura hierárquica, né, dentro do nosso país. E ela traz a questão da representação dos residentes, né? É muito importante também que a COREMU tenha a representação dos residentes. Infelizmente, nem todas as COREMUs têm uma representação, né, de residente, devido à falta de uma regulamentação, né, de uma normativa que oriente isso, né? Mas as CODEMUs, elas são regulamentadas, né, são orientadas a ter a representação dos residentes. A Comissão Nacional, né, que foi falado desde o início, né, tanto eu como falei, como a Ivana também, é a instância onde regulamenta, né, é uma instância interministerial, presidida pelo Ministério da Educação, mas que também tem ligação direta com o Ministério da Saúde, né, regulamenta todos os programas de residência, e que hoje tem uma conjuntura de formação, né, um pouco complicada quando a gente fala de correlação de forças, né, relacionada à representação de residentes. Hoje, nós temos uma única representação de residentes, né, num corpo de 21 conselheiros. Então, algumas pessoas aqui já devem ter participado, inclusive dentro do fórum, né, já deve ter observado e participado de algumas atividades da Comissão Nacional, e como visitas técnicas, né, processos de denúncias, que geralmente são bem complexos, né, envolvendo assédio moral, assédio sexual, ou a questão de algumas irregularidades dos programas de residência, como a questão da ausência de preceptor, a ausência de tutor, ou alguns programas que extrapolam as 60 horas semanais, né, a gente está nessa luta para reduzir as 60 horas semanais, que já é extremamente adoecedoras, mas pasmem, né, tem programas que extrapolam essas 60 horas, então são situações que são julgadas, né, são colocadas dentro da Comissão Nacional de Residências em Saúde, e que nessa situação, né, de minoria de residentes, acaba dificultando muito os julgamentos de alguns processos, né. Felizmente, temos alguns parceiros, né, que estão ao nosso lado dentro da Comissão Nacional, mas nem sempre a conjuntura, né, de alguns pontos se tornam favoráveis, né, para a gente, devido a essa conjuntura, né. O ano passado, o Fórum Nacional, junto com a NPG, teve um diálogo para apresentar para o MEC, né, o aumento dessa representatividade, justamente por isso, porque quando a gente pega o trabalho da Comissão Nacional, a gente consegue ver, né, principalmente nesse último ano, o quanto que foi importante o papel dos residentes dentro dessa comissão, né. Estávamos eu e Jaqueline, né, que é uma egressa do Fórum Nacional, também uma egressa de um programa de residência, né, e estávamos dentro dessa comissão, e em muitos momentos, né, a gente foi voto vencido em algumas situações onde falava e dizia a respeito, né, de alguma irregularidade dos programas de residência, né. Então, essas são dificuldades que são apresentadas, e a proposta que a gente levou para o MEC é que essa representação, ela não fosse apenas uma, né, de residentes, mas sim 6, né, 6 representações, né, e esse processo e essa nossa opinião, ela está sendo colocada dentro dessa construção da política. Esperamos que seja atendida da forma que a gente solicitou, né, mas é um grande sonho, né, é uma luta que não nasceu hoje, então vamos continuar para que a gente consiga, né, aumentar essa quantidade de representação. Para além disso, né, nós solicitamos esse aumento de representação porque nós, residentes, somos os mais atingidos quando falamos das decisões da Comissão Nacional, né? A gente sabe que somos nós que seguramos, né, o tranco quando há uma irregularidade dentro dos programas de residência. Então, o problema, ele estoura primeiro na mão do residente. Então, esse é o nosso interesse em defender esse aumento da representatividade dentro da Comissão Nacional. Hoje,
nós temos, né, o site da Comissão Nacional, onde apresenta onde apresenta todas as normativas que já foram publicadas dentro da Comissão Nacional, né? Também apresenta como é que está constituído a composição atual. Então, é importante que vocês visitem o programa o site da Comissão Nacional, leiam as atas, né, que estão lá, observem, né, o que é pautado, o que é votado, o que é aprovado, porque isso espelha, né, diretamente a nossa realidade dentro dos programas de residência. Né? Na última reunião, a gente apresentou, né, a questão do projeto Vivências, né, que é um projeto que foi publicado em dezembro do ano passado, que tem o mesmo processo de formação e tem uma referência muito grande com o VSUS, né, que é um projeto da Rede Unida, inclusive o Vivências também está tendo apoio da Rede Unida, e que vai ter a inclusão de residentes, né, principalmente para, na verdade, não é só ter a inclusão, né, vai ser obrigatório para a criação de cada grupo de vivências, né, a inclusão de um residente para que o projeto ele seja instaurado, né, dentro dos territórios brasileiros em cada estado, né. Então, nós não temos hoje, né, uma liberação autorizada, né, normatizada, para que a gente participe de eventos, né, não somente de eventos que são do Ministério da Saúde, mas de outros eventos e espaços de organização e de controle social, né, que é muito importante para a gente organizar nossa luta. Ivana falou no início, né, que em 1990 foi institucionalizado o controle social no SUS e que isso deu um pontapé muito grande para que a sociedade brasileira conseguisse organizar suas lutas, né, em defesa de uma saúde que fosse de fato universal. Então, a gente, pautando, né, nesse conceito de controle social, a gente também organiza as nossas lutas, né, em defesa das residências multiprofissionais de saúde. Então, é muito importante que a gente traga isso, né, para a essência do Fórum Nacional, né, esse controle social, a questão da democracia, né, a representatividade das bandeiras. E eu acho que é um pouco disso, né, que eu venho trazendo, e vou passar agora, né, aqui tem, o Ivana está apresentando aí, né, o que é que a gente tem como meio, né, de comunicação com o Fórum, com a Comissão Nacional de Residência em Saúde, né. Então, tem os sites, né, que está aqui na apresentação. Esses sites, eles também estão presentes, na verdade, esses endereços de e-mail, né, estão presentes no site da Comissão Nacional, e é importante que vocês tenham conhecimento, né, sobre esses espaços e sobre os direitos dos residentes, né, que ainda são poucos. A gente luta para que a gente conquiste ainda mais, né, e sobre as situações, né, irregularidades, às vezes a Comissão Nacional não dá conta do que acontece dentro dos programas de residência. Então, quando a gente se depara com algumas situações, né, a gente se pergunta, isso que está acontecendo com você, né, essa situação, que na maioria das vezes é bastante negativa, né, você consegue dialogar com a sua coordenação do programa, né? Caso você não consiga, é importante que você faça articulação com os residentes do seu programa, com o coletivo do seu estado, né, consequentemente também com o Fórum Nacional de Residentes, mas caso você observe que não seja, né, um caso que possa ser solucionado dentro da Coremu, que seja visualizada a possibilidade de ser resolvido dentro da Codemu. Caso você também observe, né, porque a Coremu ela é formada por preceptores, por docentes, né, por tutores do programa, e às vezes tem uma relação direta com o seu processo de trabalho no campo de prática, né, e que muitas vezes o residente, quando faz a denúncia, sofre processo de retaliação. Então é muito importante fazer essa análise, né, eu vou ver o poder de articulação. Então, se vocês observam, né, que essa situação ela não consegue ser resolvida na Coremu, a gente pede para que faça o processo de denúncia na Codemu, e se observar, né, que a Codemu também não tem esse poder de resolver, né, essas situações, a gente informa que é importante que seja formalizada uma denúncia, né, na Comissão Nacional, né, e toda e qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, né, sendo residente ou não. Então, é importante. Só que alguns casos fogem fogem do poder
e da responsabilidade da Comissão Nacional. E muitas vezes são atitudes, né, ou processos criminosos que acontecem nesses espaços. Então, é importante, muitas vezes, né, acionar outras instâncias, né, a Polícia Federal, a Polícia Civil, enfim, fazer denúncias, de fato, em instâncias, né, que estão fora dessas instâncias que organizam, regulamentam, enfim, e regem os programas de residência. Então, muito o que a gente traz aqui, né, é sobre a importância da articulação do residente, da importância de levar informação para os residentes em saúde, né, e de conhecer essas instâncias, né, que fazem esse processo de regulamentação. Né? Então, tem outro slide, Ivana? Para além aqui é um pouco da estrutura da CODEMU, né? A CODEMU, né? Ela tem a diretoria executiva, onde tem um presidente, o vice-presidente, o secretário eleito, né? Pelo plenário, que geralmente são as pessoas que acompanham as agendas da CODEMU, e tem a plenária, né? Que tem um representante dos residentes, que ele tem o seu suplente, né? Então a gente considera aqui 2 representantes por unidade federativa, né? Então, eles têm praticamente as mesmas atribuições, diferenciando apenas na questão do voto, né? E que, assim como na Comissão Nacional, é um número ainda muito irrisório, né, de representação. A COREMU, né, ela tem uma proximidade maior com a realidade dos programas de residência, né? E ela é uma instância colegiada de caráter consultivo e deliberativo, né? Então, ela é um braço da CODEMU, que, como eu tinha falado, é uma representação estadual da Comissão Nacional, e que tem uma proximidade maior, né? Se tornando também um braço da CODEMU. Então, o Fórum Nacional, né, como a gente tinha falado, ele tem essa composição, né? Ele tem uma organização um pouco, digamos assim, ascendente, né, onde tem a composição da indicação de 2 residentes articuladores eleitos e indicados pelos coletivos estaduais, né, então, para que o representante do Estado esteja dentro do Fórum Nacional como articulador, é importante que ele faça esse processo de construção dos fóruns dos coletivos estaduais, né, sendo uma instância muito importante por reconhecer e estar mais ligada ao processo, né, da realidade de cada estado. Surgiu em 2006, né, essa composição, enfim, do Fórum Nacional, com toda essa questão, né, de trazer de forma democrática e representativa, né, as lutas e as pautas dos territórios estaduais. Né? Então, essa organização do fórum, ela permite que aconteça, né, de forma descentralizada, né, aberta e muito dinâmica, porque a partir do momento que tem a saída de um representante, a gente solicita que seja feita uma nova eleição, né, para a escolha dos novos representantes de cada estado. Então, o encontro nacional, né, como eu já tinha falado, acontece anualmente, né, e todos os anos, na plenária final, é apresentado, né, as pautas primordiais de cada fórum, né, então, as pautas do Fórum Nacional de Residência, elas são apresentadas nesse encontro, né, e a gente traz essa pauta, né, para dentro das reuniões do colegiado e, consequentemente, também para as reuniões ampliadas, né, onde a gente convoca todos os residentes do país para conhecerem as pautas atuais, né, do Fórum Nacional de Residência. Então, o primeiro, né, aconteceu em 2006, mas a partir de 2012, esse encontro nacional começa a acontecer anualmente, né, como a Ivana já tinha falado. Pode passar, Ivana.
Então, né, é importante vocês saberem disso. Cada estado, né, tem um grupo de WhatsApp, né? A gente anualmente divulga essa lista de grupos de WhatsApp, né, mostrando o link de cada estado. Então, se vocês forem no Instagram do Fórum Nacional, vai estar lá a lista dos QR Codes, né, de cada grupo de WhatsApp de todos os estados que têm coletivos ativos. Então, nem todos os estados têm um coletivo ativo, e nem todos os estados que têm um coletivo ativo fizeram, né, a indicação para os representantes do Fórum Nacional. Então, é muito importante que haja esse processo, né, de articulação, de organização dos fóruns estaduais, né, dos coletivos estaduais, para que também haja a indicação, né, dos articuladores para o Fórum Nacional, né, que é onde é discutido, né, com maior proximidade as pautas, né, e o que é que acontece em cada território para ser apresentado, né, dentro do Fórum Nacional e ser defendido como bandeira, né? Como a gente falou, não existe ainda uma política nacional que regulamente todos os programas de residência, e isso dificulta muito a organização de cada programa, né? Então, as normativas que temos hoje ainda são normativas frágeis, né, que dependem de cada governo, o que é direcionado a cada Coremu, Codemu, né, e programas de residência, são a partir de normas infralegais, né, decretos, e que isso fragiliza muito, né, o processo de regulamentação dos programas de residência. Pode passar. Obrigada, João. Agora a gente vai dar continuidade, né, nas perguntas e respostas, e aí eu vou chamar o André para ele dar seguimento aqui, né, e responder algumas dúvidas que surgiram, né? Essas dúvidas que surgiram aqui foram através do forms, né, de instrução que a gente fez, então são algumas dúvidas que já acontecem, né, que já surgem, e aí a gente achou interessante trazer para cá, para estar socializando com todo mundo e responder essas perguntas. Aí, agora, Nath, só passa um pouquinho, rapidinho, só para complementar a fala do João sobre os coletivos, por favor. Volta. Lá no primeiro. Volta, passa. Pronto. Aqui, gente, é só para falar brevemente, né, só para complementar um pouquinho a fala do João, aqui são todos os coletivos estaduais, né, vigentes que a gente tem no Brasil. Então, nós temos coletivos no Acre, no Alagoas a gente ainda não tem coletivo estadual, o Amapá também a gente não tem, Amazonas a gente tem, né, o coletivo do Amazonas. Nós temos o coletivo baiano, né, do qual eu faço parte, o coletivo cearense, que nós temos aqui a Jamília e a Sandy, coletivo goiano, que a gente tem a Isabela, e temos também o Jonas, coletivo do Maranhão, do Distrito Federal, que nós temos a Elisa, que está aqui presente também, do Espírito Santo, que nós temos a Bárbara e o Matheus também. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, infelizmente, a gente não tem ainda coletivo, então, né, como o João falou, esses estados que não têm coletivo ainda, é importante se organizarem e buscarem o apoio do fórum para estar construindo esses coletivos estaduais. Coletivo Mineiro, que faz presente a Carol está aqui, né, do coletivo mineiro, o coletivo paranaense ainda está um pouco, né, em construção, coletivo pernambucano, né, do qual o João está nessa fase de transição, e tem a Manuele, Piauí ainda não possui, Paraíba nós temos coletivo também, Paraná nós temos a Carol e o Pedro, que também são do fórum, né, coletivo Carioca, do Rio Grande do Norte, pode passar, Nath. No Rio Grande do Sul, né, que nós temos a Nath, que é a atual articuladora, Rondônia não possui ainda, coletivo paulista, coletivo de Sergipe, que ainda não possui, Roraima também, nós temos coletivo em Santa Catarina e Tocantins, então é importante frisar que esses estados que ainda não têm, né, coletivo, procure o fórum e tem que se fortalecer junto com os residentes para criar esses coletivos. Pode passar. E aí, agora eu vou passar a palavra para o André, que vai estar respondendo as dúvidas que surgiram ao longo do FOMES. André. E aí, pessoal, voltei. E aí, vocês estão gostando? Dá um joinha aí, um coraçãozinho, para a gente ver se está todo mundo por aí, está gostando da nossa programação. Então, né, como Ivana falou, durante a nossa divulgação das inscrições, né, no nosso próprio formulário de inscrição, a gente pediu que vocês
né, fizessem algumas perguntas, né, assim, tirassem algumas dúvidas para que a gente pudesse explanar, né, sanar essas dúvidas aqui no acolhimento. A gente também pediu sugestões, né, enfim. E aí, né, vocês fizeram diversas perguntas, perguntas muito importantes, né, assim, que vão trazer novas informações ou até mesmo complementar o que já vem sendo discutido desde o início do nosso acolhimento, tá bom? Vamos logo, né, para as perguntas. E a primeira é uma pergunta, né, que acho que todo mundo sonha, né, que quando será o novo reajuste das nossas bolsas? Então, pessoal, atualmente, né, não há nenhuma legislação, né, que regulamente esse ajuste de bolsas, né? O que aconteceu, né, esse último reajuste que a gente teve foi no período da pandemia, né, da Covid-19, e ele veio, né, a partir da luta dos residentes, né? Então, os residentes se colocaram, né, em defesa desse reajuste, e por isso a gente conseguiu esse valor que a gente recebe atualmente, né? Mas é um sonho nosso, né, que a gente consiga ter esse reajuste, né, anual. Uma outra pergunta que foi feita é como é a estrutura do Fórum Nacional de Residentes em Saúde? Então, né, como foi explicado, né, por Ivana, por João, né, o Fórum Nacional ele é organizado de forma horizontal, ou seja, a gente não existe hierarquia, né, entre a nossa estrutura. Então, o Fórum ele é um espaço deliberativo, coletivo, né, que acredita nesse poder da coletividade, né, e na igualdade entre as falas, né. Só que a gente precisa se organizar também, né, não pode ser horizontal sem organização. Então, a gente tem um colegiado, que esse colegiado é composto pelos articuladores de cada coletivo, né. Então, esse grupo de articuladores, né, que é o colegiado, ele vai funcionar como um grupo operativo, né, que vai operacionar ali, que vai estar à frente das lutas, né, da organização de algumas atividades, como, por exemplo, esse acolhimento, né, a gente vem aí tendo diversas reuniões, planejando para poder construir esse momento para vocês. Uma outra pergunta que foi feita, né, quais são as pautas do Fórum Nacional de Residências? Essa pergunta foi super importante, porque eu acho que é a partir desse momento que vocês vão entender mais ainda um pouco, né, qual é a potência do fórum, né, quão importante ele é para as residências em saúde, né, para o SUS, para nós residentes. Então, a principal pauta do fórum é garantir melhores condições de trabalho e de formação educacional nas residências em saúde. E também promover a qualidade de vida dos residentes em saúde no Brasil. Então, assim, a gente busca fortalecer, né, a nossa formação, mas que essa formação ela não nos adoeça, né, que ela tenha realmente, né, um objetivo de nos formar, mas também, né, não nos sugar, não nos explorar, né, de, na verdade, aproveitar toda a potência que a gente tem, né, e não nos limitar, né, e não nos adoecer. Uma das pautas mais discutidas, né, é a redução da carga horária, que é uma coisa que a gente luta bastante, o reajuste anual das bolsas, né, então vamos continuar lutando aí, né, para a gente conseguir esse reajuste, os auxílios de permanência, né, que é super importante, né, que a gente vê aí alguns estados, né, alguns programas tendo esses auxílios, né, mas ainda não é algo unânime, né, assim, no Brasil inteiro a gente não vê isso. No meu programa, a gente recentemente conseguiu esse auxílio, mas assim, num valor bem pequenininho, né? Não tão significativo assim, mas já é uma conquista, né? Já é algo muito importante. Agora o passo é tentar reajustar esse valor. O próximo passo, né? E outra coisa que é super importante, né, que a gente luta pela garantia da nossa representação nos espaços, né, de discussão, de representação. Então, é a partir desses lugares que a gente vai conseguir lutar, disputar e conseguir alcançar os nossos objetivos, né? Outras pautas também do fórum, né? Abono de faltas mediante atestado médico, pontuação diferenciada em concursos e seleções para residências em saúde. Então, algo muito importante também, foi algo que tanto Ivana e João também falaram, né? Que a gente está preparado para trabalhar, né? De forma
excelente, né, excepcional no SUS, né, mas a gente não consegue devolver esse trabalho. A gente desenvolve um trabalho muito maravilhoso durante esses 2 anos, mas depois disso a gente não sabe se a gente vai retornar, né, para o SUS. Então, é importante que a gente consiga, né, ter essa inserção dos residentes no SUS. Reajuste, né, anual das bolsas mediante inflação e implementação de uma política nacional de residências em saúde. Essas são as nossas pautas. Tem outra coisa aqui, né, que foi levantada. Em caso de existência das residências, é necessário devolver as bolsas? Não, pessoal. Isso não é necessário, né? A gente tem todo o direito, né, de iniciar e de finalizar a nossa residência, né, no momento que a gente for, que a gente quiser, né? Enfim, não tem nenhuma questão quanto a isso. Uma outra coisa, né, assim, muito importante, que é o nosso Encontro Nacional de Residências em Saúde, né, que é esse lugar, né, que reúne todos os fóruns, né, que reúne toda essa galera da residência, né, do Brasil inteiro, para debater sobre residência, para debater sobre melhores condições, né, assim, para qualificar esse processo de residências. E aí, como é que vai funcionar isso? A gente não tem informações ainda definidas, porque a comissão organizadora está trabalhando, olha, gente, semanalmente, assim, toda hora, todo dia, estou lá no grupo da comissão, todo dia são inúmeras mensagens, e a comissão está trabalhando muito para poder fazer um evento maravilhoso. E aí, o que a gente sabe é que vai ser lá no Espírito Santo, né, em Vitória. Mas as próximas informações em breve serão divulgadas. E aí, espero que todo mundo consiga se organizar de alguma forma para a gente poder se encontrar lá em Vitória, tá bom? Outra coisa, um ponto muito importante, como ter uma melhor comunicação com a Coremu, né? Então, assim, isso é um ponto importantíssimo, porque nas Coremus onde acontecem as coisas, né? Assim, onde são definidas coisas super importantes, né? Questões super importantes, né? Como, por exemplo, o auxílio do meu programa de residência, ele foi definido numa Coremu, né? A gente também propôs dentro da Coremu a questão do atestado médico. Então, são nesses espaços que a gente vai ali disputando, que a gente vai propondo e vai lutando para que a gente consiga alcançar essas nossas pautas, né, que a gente tanto defende. Então, é super importante que quem está aqui, né, assim, participe, né, da Coremu, né, pergunte, busque saber sobre como é que está a Coremu do seu programa, se tem representante dos estudantes, se não tem, como é que está, e tente saber quem é essa pessoa que está representando, né, assim, e quem aqui, né, pode ser, né, que alguém aqui seja representante, mas que seja realmente um representante, né, assim, que participe realmente, assim, não somente votando ou participando das reuniões, mas, na verdade, tendo essa postura de um residente, a representação de uma categoria da residência que está enfraquecida, né, assim, que somos nós residentes, né, assim, os tutores, preceptores, eles estão num lugar um pouquinho mais privilegiado, a gente, muitas vezes, né, a gente acaba, de alguma forma, não tendo tantos privilégios assim. Então, é super importante para o pessoal a participação na Coremu. Uma outra coisa, né, que a gente está super ansioso, que é a divulgação da Política Nacional de Residências em Saúde. Então, assim, atualmente, né, não existe uma política nacional instituída, mas, né, em 2024, o Ministério da Saúde ele apresentou uma minuta sobre o tema, né, então, o Fórum Nacional, o Movimento Nacional de Residência, eles se debruçou sobre essa política, né, e fez diversas propostas, sugestões, né, e o Ministério ele abriu uma consulta pública, né, no final de setembro de 2024, né, para que a comunidade, né, a população fizesse as sugestões. Só que essas alterações, essa, né, política está em alteração, mas elas ainda não foram compartilhadas com os representantes do Movimento Nacional de Residência, né? Então, assim,
O que a gente está observando é que essa política ela tem sido atualizada, tem sido redefinida a partir da consulta pública, mas sem a participação direta do movimento. Então, isso é uma questão bem complicada. Mas, assim, né, o Ministério da Saúde ele pretende divulgar ainda em 2025. Outro ponto, né? A residência conta com tempo de contribuição no INSS? Sim, galera, a gente, né, tem aí retirado da nossa bolsa, né, aquele valorzinho que chega a dar uma... A gente sente, né, quando a gente vê ali o valor que é descontado, né, mas, enfim, ele está lá, né, assim, sendo contabilizado no nosso INSS. É dolorido, né, mas, enfim, está lá no nosso INSS. Outras perguntas, né? Existe um encontro nacional presencial de residentes? Então, pessoal, ainda não existe esse encontro nacional presencial de residentes, mas fica como uma sugestão aí, né, para a gente estar construindo. Quem sabe, né, a gente não consegue fazer esse ano que vem, né, um encontro bem potente aí, né? Quem sabe, na verdade, algum encontro pequeno. Só dando um spoilerzinho, assim, a gente não tem nada definido, mas a gente está tentando, de alguma forma, propor uma atividade no Abrascão, né, que é o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Quem estiver por lá, né, já pode participar da nossa atividade, né, caso ela seja selecionada, e se a gente realmente conseguir finalizar a proposta, viu, para enviar. Porque, enfim, são muitas coisas, acolhimento, conferência livre que a gente tem feito. Inclusive, muito importante, depois a gente pode divulgar que a gente está no processo, né, de construção da Conferência Livre Nacional, né, de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador. Então, é super importante a participação de todos, viu? Eu vi uma perguntinha aqui, aí, depois, quando finalizar aqui, eu posso responder, ou também a galera dos outros articuladores podem responder também, tá bom? Temos direito legal adicional de insalubridade? Infelizmente não, gente. Assim, nas resoluções vigentes da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais de Saúde, não tem essa garantia desse adicional de insalubridade. Infelizmente, né, a gente está ali, né, exposto a tantos riscos à nossa saúde, mas acaba que a gente não tem esse adicional, infelizmente. Onde posso encontrar as documentações nacionais das residências? Denúncia de abuso, poder do preceptor. João falou sobre isso, né? Super importante que todos os residentes eles acessem o site da Comissão Nacional das Residências, né? Porque lá tem tudo, né? Assim, as atas, né? As denúncias, né? As resoluções, legislações nacionais. Então, assim, tudo está lá disponível. E, assim, as denúncias de preceptor, de qualquer natureza, elas podem ser encaminhadas à Comissão Nacional nesse e-mail aqui, ó. Denúncia cnrms@mec.gov.br. Por fim, o último questionamento que vocês fizeram, né, foi esse, né? Quais medidas estão sendo tomadas para garantir melhores condições de saúde mental dos residentes, né? Uma questão bem importante, assim. E é isso, né, galera? Infelizmente, ainda não existe, né, às vezes, essas medidas não existem atualmente, né? Então, as resoluções que a Comissão Nacional de Residência elas vem, né, construindo, elas não garantem essas medidas, né? Mas essa questão ela foi solicitada, né, pela inclusão, foi solicitada a inclusão, né, pelo Plano Nacional, né, de Residência na Política Nacional de Residência de Saúde. Então, assim, a gente espera que esse ponto ele esteja presente, né, na política que for publicada, porque é algo muito preocupante, né, assim, a gente vê muitas vezes nossos residentes adoecendo, e isso é muito triste, tá bom? Então é isso, beijinho. Alguém perguntou aqui, né, deixa eu ver. André, se puder falar um pouco mais sobre a questão de como conseguir articular a implementação desse auxílio permanente através da Coremu. Gente, eu vou falar rapidinho mesmo, assim, porque o que aconteceu? A gente, na verdade, o que aconteceu? A gente entrou na onda, sabe? Aqui tem residência médica e residência multiprofissional.
a residência médica, ela garante a política, acho que na política, existe alguma lei da residência médica que garante auxílio moradia para os residentes. E o que estava acontecendo? Os residentes estavam se formando e judicializando a universidade. E a universidade, para não pagar valores exorbitantes para os residentes, resolveu dar um valor de R$ 100 de auxílio para todo mundo. Aí depois falou que não ia dar para a residência multi, que ia ser só para médica, mas a gente lutou para que a residência multi fosse incluída também. Então, a partir de agora, acabou que a gente também está recebendo. Tanto médica e multi recebe R$ 100 de auxílio. É isso. Foi mais ou menos isso. Foi uma coisa que foi, de alguma forma, de forma indireta, né? Mas a gente lutou para ser reincluído. É isso. Obrigada, André. Agora eu vou Nada. chamar. Agora eu vou chamar a Sandy para falar um pouquinho sobre os direitos dos residentes. Olá, pessoal, já me apresentei, né? Eu sou a Sandy, sou articuladora do Coletivo Cearense, e a gente vai trazer um pouquinho aqui de alguns direitos que nós, enquanto residentes, temos, né? Atualmente. Um dos direitos que a gente tem é ter 12 horas de aula teórica semanal, né? Levando em consideração que a nossa residência, ela tem carga horária prática, teórico e teórico-prática, né? Na maioria. E a gente tem o direito a ter essa parte teórica, até entendendo que a gente está em um processo de formação em serviço, né? Um outro direito é recebimento da Bolsa Salário de forma mensal, que é a garantia que nós temos hoje, né, de direito de recebimento, que é a nossa Bolsa Salário. Auxílio-doença pelo INSS de até 6 meses em caso de atestado de saúde superior a 15 dias, né, que é o equivalente a como tem nas legislações trabalhistas também, que é realmente esse auxílio-doença, né, que aí fica pelo INSS, né, tem direito aos 6 meses, se caso seja realmente superior a 15 dias. Aí há realmente a questão da licença maternidade de 4 meses às residentes gestantes, participar de eventos científicos sem necessidade de compensação de carga horária, mediante certificação, quantidade de dias liberados a ser definida pelo regimento interno de cada programa, e mesmo que seja um direito que nós temos, essa configuração ela muda muito de Coremo para Coremo, né? Então, alguns Coremos, por exemplo, colocam essa participação de eventos, só pode acontecer se for na sua área, na sua ênfase, né? Ou, por exemplo, tem uma carga horária bem reduzida, ou então não entra nesse espaço. Eventos políticos também, ou seja, ainda existe ainda é muito solta essa questão dos eventos científicos, né, que fica a cargo de cada Coremo, e isso acaba interferindo também em muitas questões que a gente tem hoje de liberação, né. 1 hora de almoço diária, né, é importante se atentar a isso, porque alguns programas já tiveram problemas relacionados a essa questão de ter 1 hora de almoço, então é um direito do residente. 30 dias de férias consecutivas por ano, podendo ser dividido em 15 dias, né, 2 vezes ao ano, de acordo com sua Coremo, sem necessidade de reposição, né. A gente também tem algumas complicações enquanto essas questões das férias, né. Vez ou outra aparece aí no grupão alguma complicação referente às férias, mas é um direito ter esses 30 dias de férias consecutivas por ano, ou seja, no R1 tem 30 dias e no R2 tem 30 dias. Solicitar o trancamento de matrícula, ou seja, é possível realizar esse trancamento junto à Coremo, né, a sua Coremo, não ultrapassar a carga horária de 60 horas semanais, que a gente traz como direito, se a gente está trazendo é porque já teve BO, inclusive, sobre isso, então a gente já teve programas também que houveram denúncias relacionadas a essa questão de extrapolar 60 horas, por exemplo, então é importante estar atento a essas questões, né. Então, não pode ultrapassar. As 60 horas já é exaustiva, já é algo que a gente está lutando, inclusive, nas questões trabalhistas, né? Contra o 6x1, imagine a gente fazer 60 horas semanais. Mas imagine ultrapassar essa carga horária, né? Mas acredite, existe.
ter preceptor em todas as unidades de campo de prática, não devendo assumir a unidade na sua ausência. Mesmo sendo um direito que nós temos hoje, a gente sabe que é um dos maiores gargalos que a gente tem hoje, inclusive na precarização da nossa formação, é a ausência de preceptor, ou quando não é a ausência de preceptoria, há também uma desqualificação dessa preceptoria, que também é outro gargalo que a gente tem, e é um direito e deveria, na verdade, não, a gente nunca assumir esse lugar, né? Nesse lugar de, no serviço mesmo que a gente está, mas a gente sabe que acaba acontecendo. Mas aqui tá, muitas coisas que foram tragas aqui como direitos são lutas realmente que a gente tem, né, de garantir esses direitos, né? São direitos que a gente tem como certos, mas a gente precisa estar lutando na garantia deles, porque vez ou outra eles são retirados da gente, né? Quando eu digo a gente, é entendendo que nós somos um coletivo, né? E realmente a gente está ali lutando em conjunto, né? Uns pelos outros, inclusive. E é isso. Agora eu vou estar convidando a Carol. Obrigada, Sandy, para estar falando um pouquinho com vocês sobre os deveres dos residentes. Oi, pessoal, como eu já me apresentei, eu sou Carolina, nutricionista, sou de Minas Gerais, articuladora do Coletivo Mineiro, sou da cidade de Governador Valadares e faço a residência em saúde da família. Falando agora, então, sobre os deveres dos residentes, né? Cumprir a carga horária de 60 horas semanais. Esse eu acho que é um dos nossos grandes deveres, os mais pesados, assim, que é cumprir mesmo essas 60 horas semanais. E como já foi falado aqui, a gente luta muito para a redução dessa carga horária, mas infelizmente ainda tem alguns programas que os residentes eles acabam excedendo essa carga horária de 60 horas semanais. Um outro dever, repor a carga horária mediante a necessidade de falta. Então, mesmo que a gente consiga faltar, né, que seja por atestado, a questão de saúde, a gente precisa repor toda essa carga horária. E aí vem um grande problema, se a gente já cumpre as 60 horas semanais, que tempo que a gente vai conseguir para repor essa carga horária? Porque até a carga horária de atestado de saúde a gente acaba tendo que cumprir. Então é muito complicado, mas é um dever. Justificar mediante atestados de saúde a ausência no campo de prática e fazer a reposição conforme planejado com o Corema. Então, essa reposição das horas, elas vão depender mesmo de qual é o regulamento da sua Corema. Por exemplo, tem algumas Corema que aceitam a reposição através de cursos, através de participação em eventos, campanhas. Então, tudo isso vai depender de como que é o planejamento, de como que é a organização dentro da sua Corema. Mas é importante falar que, mesmo mediante o atestado, a gente precisa fazer essa reposição. Um outro dever, e que agora, né, para quem é R2, R3, está aí nesse momento, declarar o imposto de renda com isenção de taxas. Então, por mais que a gente tenha essa isenção da taxa, é necessário a declaração do imposto de renda. Elaborar o projeto de TCR, que é o trabalho de conclusão da residência, e realizar a sua qualificação e defesa para garantir o diploma de especialização. Então, por mais que cumpra toda a carga horária prática, a carga horária teórica e teórico-prática, é necessário, então, qualificar e defender o trabalho de conclusão de residência, para aí sim receber o diploma de especialização. Geralmente, a qualificação acontece no final do primeiro ano, e a defesa já mais para o final do segundo ano. Mas isso tudo de acordo com o regulamento da própria Corema. O TCR, ele vai muito de encontro à temática do seu programa de residência. E, por fim, né, um outro dever é participar das atividades teórico-práticas realizadas pelo programa, casos clínicos, ações educativas, porque a gente tem que, muitas vezes, o residente, ele assume uma unidade de saúde, assume um serviço, e acaba mesmo ficando com as atividades práticas. E não tem a oportunidade, devido à grande demanda, de estar participando das atividades teóricas. Então, ter essa necessidade, saber que é um dever, e que também é um direito que a gente deve participar dessas atividades teóricas e não só da prática.
No meu programa, por exemplo, a gente tem que algumas enfermeiras, elas acabam assumindo as unidades, né, já que é saúde da família, as unidades, as estratégias de saúde da família, e aí tem aquele embate de que ela tem que estar lá na ESF, e aí, ao mesmo tempo, tem que estar também participando das atividades teóricas. Então, isso tem que ser bem alinhado com a Coremo, porque nós somos residentes. Então, a gente tem o nosso dever também como residente, que é participar dessas atividades teóricas. Obrigada, Carol. E para, né, ir finalizando, né, esse nosso momento, eu vou convidar agora o Pedro, que vai ler um. A gente se quebra, mas de restinho em restinho seremos capazes de construir a luta para que os próximos, para os que vierem, vivam o tão sonhado e distante privilégio de serem inteiros. Esse poema é do Gustavo Lorenzo. Obrigado. Obrigada, Pedrinho. Gente, a gente tem algumas informações aqui para passar para vocês, tá? Tem uma lista de presença que a gente colocou aqui no chat, então preencham, por favor. A gente colocou também o link de todos os coletivos estaduais, tá? Porque alguns QR Codes estão desatualizados, então a gente colocou o link aqui para vocês terem acesso. E aí vamos usar alguns informes, né? A gente gostaria, né, que quem puder, se sentir à vontade, abra a câmera para a gente conhecer um pouquinho, né, e se tiver alguma dúvida, quiser falar pelo microfone também, pode estar aí abrindo o microfone falando, tá? E aí, surgiram algumas dúvidas aqui, né, eu vou começar respondendo algumas também, se os meninos quiserem responder alguma também, fiquem à vontade. A gente colocou, pessoal, aqui também, a divulgação, né, da Conferência Livre de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A gente está planejando aí, né, o Fórum está planejando essa conferência, vai acontecer no dia 26 de abril, num sábado. A gente colocou no sábado justamente porque a gente está no campo, né, de segunda a sexta, então no sábado a gente consegue ter uma participação maior dos residentes. Então, é uma conferência de residentes e egressos, com o tema de saúde do trabalhador e da trabalhadora, né, a Nath está projetando aqui. Então, a primeira Conferência Nacional Livre de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, de residentes e egressos. Como eu falei para vocês, vai acontecer dia 26 de abril, no horário das 8h30, vai ser online, através do Google Meet. E aí, a gente definiu como tema saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano, trabalho, formação e valorização dos residentes. A gente vai estar discutindo com vocês, né, esse espaço importante de representação, e aí, nesses espaços, a gente vai estar discutindo diretrizes, propostas importantes, né, para a melhoria da qualidade de vida das residências. Então, fica o convite aí, tá? Tá aqui também no chat, a gente colocou. Tem um link de inscrição disponível também, então a gente conta com a participação de vocês para a gente estar discutindo, levantando essas propostas, que são muito importantes. Então, dia 26 de abril, a gente espera vocês lá. Vai ter um espaço muito importante, vai ser um espaço muito legal, que a gente está planejando com muito carinho para vocês. Então, sintam-se convidados, tá? Para participarem, tanto os residentes quanto os egressos, nesse espaço, tá bom? A gente colocou também, como eu falei, né, o link de inscrição para a lista de presença para vocês participarem. E aí vamos às perguntas, né? Como eu falei para vocês, se vocês sentirem à vontade para abrir a câmera e fazer a pergunta por áudio, é interessante também. E se vocês puderem abrir a câmera no final também para a gente fazer um registro desse momento também, a gente vai ficar muito feliz. Bom, uma pergunta, né, o André já respondeu sobre a questão do auxílio permanência, né, de auxílio moradia. A conferência livre, né, perguntaram quando vai ser, eu acabei de responder aqui. Ela está prevista para acontecer das 8h30 e até 1h. O encontro irá até qual horário? Eu não sei se o encontro que ela está perguntando se é o encontro nacional, se é a conferência livre. Eu entendi que era o de agora. Não sei se era de hoje, né? Já está se encaminhando para o final, se não tiver mais nenhuma pergunta.
Tem uma outra pergunta aqui da Jaque. No GHC, Rio Grande do Sul, o valor descontado do INSS chega a ser 20% por decisão judicial. Será possível reverter essa situação? Então, aí, Jaque, é importante que vocês vejam, né, tanto com os representantes de Coremu de vocês, quanto com o coletivo de vocês estadual, qual que é essa decisão judicial, por que o desconto do INSS chega a ser esse percentual, e se é uma decisão, né, que está no regimento da Coremu de vocês, do programa de vocês, e o porquê, para aí saber se é possível reverter ou não, através, né, de decisões jurídicas, regulamentação de leis estaduais, porque, pelo que eu estou entendendo aqui, né, esse valor foi estabelecido por conta de uma decisão judicial. Então, é importante investigar como foi que esse valor foi estabelecido, por qual legislação, por qual resolução, para, a partir daí, vocês procurarem a possibilidade de reverter ou reduzir mais essa porcentagem. Mas pode ser que mude, né, o percentual de um programa para o outro, então isso depende também um pouco do regimento. Mas é importante investigar para ver a possibilidade de reverter. E aí, gente, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, a pessoa que está aqui participando, querem perguntar alguma coisa, ficaram com alguma dúvida. E aí, se tiver, eu vou abrir para os meninos também estarem respondendo essas perguntas. Nath? Oi, pessoal, boa noite. Eu não me apresentei antes. Eu sou a Natália, sou fisioterapeuta, sou articuladora pelo Coletivo Gaúcho, tá? Só para dizer que tem umas perguntinhas ali, o pessoal perguntou se ia ficar disponibilizado pelo YouTube. Nós vamos disponibilizar essa reunião de hoje pelo YouTube, só que vai demorar um tempinho, porque a gente precisa, né, baixar o vídeo e tudo mais, carregar no YouTube. E outra questão ali é que perguntaram, não sei se ficou respondido para a pessoa, sobre o grupo do WhatsApp do Fórum Nacional, mas nós temos atualmente 2 grupos. Eu não sei se o pessoal quer colar aqui o link do WhatsApp, mas a gente tem também o Instagram do Fórum Nacional de Residentes em Saúde, tá? Por lá vocês podem entrar em contato conosco também. É só para dar mais esses recadinhos. Então, gente, pelo avançado horário, né? Que já está todo mundo cansado, de uma rotina aí cansativa de trabalho na residência. Então, eu vou convidar vocês para abrir a câmera agora, para a gente fazer um registrozinho, ver as carinhas de vocês. A gente se caminhando para o final. A gente espera que vocês tenham gostado desse espaço, né? A gente planejou com muito carinho, com muito cuidado. Então, todos os articuladores aqui organizaram com muito carinho para vocês. Espero que tenha sido um espaço proveitoso para vocês conhecerem um pouquinho o que é o fórum, né, os nossos direitos, os nossos deveres, e fortalecer os coletivos estaduais de vocês. Estamos à disposição, tá, para qualquer coisa, qualquer demanda, qualquer dificuldade. Então, é só entrar em contato com o fórum. Teve alguma residente que levantou a mão aqui, Foco Viajante. Eu não sei qual é o seu nome, mas fica à vontade para falar, tá? Pode falar, meu bem. Estamos aqui para te ouvir. Eu não sei se era exatamente para falar, será que era? Talvez fosse só Não sei, uma ela reação. levantou a mão. Enfim, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do espaço. E aí agora eu vou pedir para quem puder abrir a câmera para a gente fazer um registro bem legal. Todo mundo que está aqui, todo mundo bonito, sorrindo. Deixa eu fechar aqui meu microfone, peraí. Gente, eu Aí, tirei foi? print aqui, se vocês quiserem também fazer aí no computador de vocês, para garantir, né? Para garantir que vai ficar legal, se vocês quiserem fazer. Pessoal, continuem aí, viu, por favor, que os meninos vão fazer pelo computador. Todo mundo está aí, rapidinho. Avisa quando a gente for sorrir para não dar cãibra. Agora, pessoal,
Feito. Certo? Obrigada, galera. Espero que vocês tenham gostado e vão acompanhando a gente aí nas redes sociais. Boa noite, beijo. E assim que possível a gente disponibiliza no YouTube lá. Tchau. Tchau, galera. Beijo, pessoal. Bom descanso para vocês. Até a próxima. E Espero a gente se encontrar encontra vocês por aí na luta. Beijo. Beijo. Procurem a gente qualquer coisa que vocês precisem.